E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso curso de transferência de calor por convecção, a gente começou a falar na última aula sobre ebulição e condensação. Esse foco no começo desse módulo aqui é sobre ebulição, então a gente vai falar sobre ebulição em piscina. A ebulição em piscina, como a gente viu na última aula, é a ebulição que ocorre quando o meio está parado. Todos os mecanismos de convecção, de advecção, vão acontecer por causa da movimentação e formação de bolhas, tá? Mudanças de fase que vão gerar essa convecção aí. Olha, quando você começou a estudar ebulição em piscina, né, a primeira coisa que você percebeu é que tem muitos padrões diferentes, né, que podem acontecer. E um dos parâmetros que mais afetam aí essa ebulição em piscina é essa diferença de temperatura. Essa temperatura aqui, ó, que eu coloquei, né, com a diferença de temperatura delta TE, ela é chamada de diferença de temperatura de excesso, tá? É aquela temperatura que você tem, a diferença de temperatura que você tem quando você tem uma temperatura de saturação, uma temperatura da superfície menos a temperatura de saturação. Por quê? Que ela recebe um nome bom até, né? Essa temperatura de excesso. Você já está na temperatura de saturação. Tudo que for excedente vai ser usado para você já está além do que você precisa para causar a mudança de fase. Então ela é chamada de temperatura de excesso nesse caso. A temperatura de excesso, vou apagar isso aqui, né? A temperatura de excesso, ela tem um papel muito importante aqui pra gente, tá? Você imagina o seguinte, se eu estou aquecendo uma piscina como essa daí, uma panela de água, tá? Se eu estou aquecendo ela e a minha temperatura da panela é de, sei lá, 101 graus Celsius e a minha temperatura de saturação é 100 graus Celsius, a diferença de temperatura é pequena. Ele vai se aquecer, vai ter mudança, vai ter aquecimento, né? Mas ele não vai necessariamente começar a formar bolha ainda. Isso é interessante, tá? Não forma bolha nessa fase. A formação de bolhas precisa ter uma temperatura de excesso a partir de um certo valor. Então você começa a ter formação de bolha só quando você começa a aumentar, e obviamente, né, você começa a aumentar a temperatura de excesso, você começa a aumentar, você imagina, você espera que você vai começar a aumentar o fluxo de calor também. Só que como você vai mudando, aumentando a temperatura, os padrões de formação dessas bolhas vão mudando muito, pode ser que o fluxo de temperatura não aumente necessariamente. Tem um negócio aí que é meio estranho, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Ó, no começo dessa curva, deixa eu ver aqui, eu estou vendo também o livro aqui de lado para poder fazer certinho, tá? No começo dessa curva, essa curva aqui ela pode ser, na verdade, aqui na escala, né, a escala que é feita para ela, curva log-log, né? Você gosta de colocar a curva log-log aqui para ela. Então, no começo, você tem um negócio assim, ó. Começa aqui a curva começa, deixa eu ver como é que eu vou fazer, eu faço em vermelho? Fazer em vermelho, vai. Começa aqui como uma reta, tá? Na escala logarítmica, a gente pega aqui, ó, no começo da curva ela começa meio assim, ó. Tem uma diferença de temperatura, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar mais ou menos aqui a uma certa região. E aí a gente vai chamar essa região aqui de 5 graus Celsius, é mais ou menos, tá? Mais ou menos, é aproximadamente uns 5 graus Celsius de temperatura excessiva, excesso de temperatura. É nessa região que você começa a formar bolha. Tá? E obviamente, né, então até essa região aqui, ó, toda essa região aqui, até chegar nesse início da formação de bolhas, esse ponto ele é importante, tá? Esse ponto aqui é conhecido, em inglês chama-se ONB, Onset of Nucleate Boiling, ou em português é chamado de início da ebulição nucleada. Esse é o ponto onde começa a ebulir, tá? Você passou de 5 graus Celsius de excesso de temperatura, começou a formar as bolhas aqui, ó, começou a formar as bolinhas, tá? Vai começando a formar. Nessa região, eu vou usar as minhas explicações e um videozinho para acompanhar, tá? Deixa eu ver, porque eu achei um vídeo, cara, fantástico, um experimento que é feito. Eu vou mostrar para vocês os caras fazendo esse experimento, que eu deixo o começo, tá? Deixa eu puxar ele aqui para fora. Deixa eu ver aqui. Ver se ele sai aqui agora. Caramba, não tá saindo, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. Aí não quer sair, deixa eu ver se eu consigo... Pintável, não. Eu vou puxar todo mundo junto uma vez, que eu tô com mais de um vídeo aberto aqui, eu queria manter todos eles, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, jogar aqui. Olha, isso daqui é um vídeo que foi feito um experimento, né, que o pessoal foi fazendo, ó, experimento de aquecimento de ebulição em piscina. Eles mostram a curva, essa é a curva que a gente vai desenhar agora. Deixa a coisa desenhando desde o começo, ó. Deixa eu fechar o som porque não tem sentido nenhum. Essa região aqui, ó, que está começando a ser formada, é o início da nucleação, da ebulição nucleada. O que é esse nucleado? Nucleado se diz ao núcleo de bolhas, né? Você começa a ter certos núcleos de bolhas discretos que vão se formando, vão gerando essa ebulição e as bolhas vão começando a ser formadas.
Nessa formação de bolhas, olha só, elas são todas aqui, nesse caso são bolhas bem características, né, pequenininhas e tal, elas vão sendo aumentadas, você está com a temperatura ainda um pouco acima, mas acima daqueles 5 graus Celsius de temperatura excessiva, forma esse tipo de ebulição nucleada aqui, ó. Esse é o início dessa formação, dessa ebulição nucleada. Eita, não, ficou ruim aqui, deixa eu botar, tem que garantir aqui a qualidade, né, do negócio. Aí vou ver se carrega aqui com a qualidade melhor, porque esse vídeo ele tem muitas características legais que a gente tem que pegar, né? Então é importante que a gente trate bem dele aqui nessa definição, tá? Deixa eu ver se vai voltar aqui. Ó, você está vendo aqui a formação de bolhas, elas vão sendo formadas bem calmamente, né? Uma formação, diria, organizada de bolhas, né? Estão sendo formadas de maneira organizada nesse vídeo. E aqui vai seguindo, acho que aqui quero ver onde que ele vai parar. Essa aqui é a formação. Então esse aí seria o início da formação nucleada. Ele vai mostrar agora esse ponto B, tá? Porque dentre esse ponto A, vamos voltar para nosso desenho aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ponto A, né? Ele chama assim no livro também. Vou botar aqui o ponto A, tá? Até aqui, tudo que acontece é convecção natural. Você não tem formação de bolhas. É aquela convecção, na verdade, né? É aquela convecção que a gente estudou no módulo passado, que era sobre a convecção natural e tal. Não tem mudança de fase. Então, se você quiser estudar a troca de calor até esse limite de temperatura excessiva, você não precisa da parte de ebulição. Você vai usar as equações lá de ebulição, de convecção natural e acabou. Só que a partir desse momento, o que acontece? Você começa a ter a ebulição nucleada. Eu falei, mudança de fase aumenta muito a capacidade de troca de calor. O que você vai esperar que vai acontecer com essa curva? Vai esperar que a cada aumento pequeno de temperatura agora, o aumento de calor vai ser muito grande, o fluxo de calor vai aumentar muito. Realmente o que acontece? A curva fica dessa forma aqui, ó. Vou até desenhar, ver se eu desenho com spline para ficar mais claro. Olha, a curva sai daqui, ela vai fazer assim, ó. Aqui, aí ela vem assim, ó. Até uma região aqui mais ou menos. Tá, aí beleza, acho que ficou mais claro. Olha, ela faz uma curva, né? Pô, minha curva não ficou tão boa, queria que ela ficasse mais bonitinha, ó. Vou botar ela assim, ó. Ela faz uma curva bem... não é desse jeito aqui não. Mas eu tinha que fazer... entendi o que eu tenho que fazer, peraí. Vou fazer assim, ó. Aí, e aqui eu começo a curvar ela. E aí aqui eu já curvo ela mais ainda. Aí, ó, assim. Acho que assim vai ficar melhor. Tá, ficou melhor um pouquinho. Olha, aqui ocorre o seguinte, tá? Eu vou ter um ponto aqui no meio, que vai ser um ponto que eu vou chamar de ponto B. Eita, eu marquei errado aqui. Tem que tirar isso aqui. Vou ter um ponto que eu vou chamar de ponto B. Esse ponto, você está percebendo o seguinte, nessa região aqui a curva está aumentando, ela está meio que numa curva ascendente, assim, o fluxo de calor está aumentando mais rápido do que a temperatura. E aqui você tem que se lembrar que nesse caso a gente tem o seguinte, ó, pela lei do resfriamento de Newton adaptada para esse caso aí de ebulição, a gente tem isso aqui, ó, que o coeficiente de troca de calor é igual ao fluxo de calor sobre a diferença de temperatura excessiva, beleza? É isso aí, a gente viu isso na última aula também. Até esse ponto B, o que acontece? Você vai ter essas bolhas isoladas sendo formadas, tá? Você vai ter bolhas que são formadas de maneira totalmente isolada. Chega numa certa região, a partir desse ponto B, você começa a ter coalescência de bolhas, você começa a formar muita bolha. É muita bolha, muita bolha, muita bolha. Elas começam a se misturar uma na outra, elas vão coalescer e formar bolhas maiores, começa a ter mais troca de calor, mais movimentação de fluido. É nesse regime que acontece isso daqui, ó. Deixa eu botar assim como o Teeter-Bolt, a gente vai ver. Agora começa a ter interferência e coalescência de bolhas. Olha só, você viu que lembra aquelas bolinhas que a gente viu? Elas começam a ficar maiores, elas começam a misturar umas com as outras, tá vendo? O fluido que está em contato com essa superfície aquecida começa a trocar muito calor, vai formando muita bolha, as bolhas vão saindo e já vão se misturando umas nas outras. Isso obviamente aumenta muito a taxa de troca de calor, elas trocam muito mais calor que elas estavam trocando e vai também
você começa e essa influência, né, que eu falei, você vai começando a aumentar um pouquinho de temperatura, mas aumenta muito mais a transferência de calor, tá? Então ela fica muito mais eficiente na troca de calor nessa região. Chega que começa a aproximar agora esse ponto P, começa a aproximar o ponto crítico, tá? Isso aqui em cima, eu vou até mostrar para vocês. Essa parte aqui em cima que eu desenhei, ó, nessa curva, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, ó. O desenho ficou horrível mesmo. Eu vou tirar esse ponto B daqui. Eu vou desenhar eu mesmo. Pera aí. Eu vou tirar esse ponto B daqui. Eu vou desenhar eu mesmo essa linha aí pra ficar melhor. Tá, vai ser uma linha assim, ó. Ela tem que começar aqui. Ela começa aqui, ela sobe. Ela chega aqui em cima. Aí ela chega no ponto crítico. Pô, minha linha ficou melhor do que o spline, tá vendo? Tem que parar de usar esse spline mesmo. Você pega esse ponto B, ele estaria mais ou menos por aqui, ó. Chega num certo ponto, que a gente chama de ponto de virada de curvatura, de inflexão, que é esse ponto aqui, ó, chamado de ponto P, tá? A partir desse ponto P aqui, ó, eita, nossa, tem vermelho. A partir desse ponto P aqui, ó, começa a ter uma inflexão da curva. O que acontece? Do ponto A até o ponto B, ponto P, você começa a ter um aumento muito grande de fluxo de calor por causa dessa formação de bolhas, as bolhas se coalescendo, começa a formar jatos, tá? Colunas de bolhas, assim, ó, tipo uma bolha coalesce com a outra, você vê um jato assim sendo formado, você vê isso, né, no vídeo, né, um jato assim sendo formado de coluna, de vapor, né, e é isso aí, muita movimentação de fluido, e o fluxo de calor aumenta para um aumento, ele aumenta muito, quer dizer, isso aqui os dois estão aumentando ao mesmo tempo, o fluxo de calor aumenta muito para um aumento pequeno de temperatura. Pô, então tá bom. Chegou nesse ponto agora, com o ponto P, vocês vão ver assim que está se aproximando do ponto crítico. O ponto crítico eu vou dar o spoiler para vocês, ele é aqui, ó. Já viram que ali vai começar a ficar ruim, né? Você vai começar a imaginar que daqui para frente, daqui para frente alguma coisa vai fazer assim, ó. Alguma coisa vai dar ruim, tá parecendo uma inflexão de cor, começar a cair aqui para baixo, tá? É isso aí que você deve estar imaginando. Eu imagino que você pensar isso aí tá um pouco correto, tá? Porque realmente faz parte da descrição isso daí. Mas chegou nesse ponto crítico aqui, esse aqui eu vou chamar, como é que tá chamando o livro? Tá chamando de C, ponto crítico. Vai aproximando desse ponto crítico, o que acontece? Você começa a ter tanta bolha, quer ver, ó, o que acontece? Começa a ter tanta bolha, mas tanta bolha, que começa a ficar ruim a troca de calor, tá? É o regime que a gente chama, você começa a ter tanta formação de bolha, ó. Olha só, o tanto de colunas, de jatos são formados, tá vendo? Essa formação dessas bolhas, ela é tão grande próxima à superfície que de alguma maneira ela começa a dificultar a formação de bolhas na superfície. O que acontece? A temperatura está tão alta, mas tão alta, que as bolhas vão sendo formadas. Deixa eu voltar isso aqui, que essa parte é muito legal. Ó, aproximando, aqui você começa a ter a formação de colunas e jatos e colunas de vapor tão grandes que você pensa o seguinte: o líquido está ali perto da superfície, é ali que vem a fonte de calor toda. Então esse líquido está perto da superfície, ele vai evaporar e vai virar um vapor. Mas na hora que ele começa só que você tendo uma quantidade de líquido ali perto da superfície aquecida, você vai ter espaço para a formação dessa bolha, tá? Só que se você começa a for muita formação de bolha, você começa a não ter mais tanto líquido ali perto da superfície, porque o líquido já chega, né, os líquidos, pela movimentação da ebulição toda, os líquidos já chegam e já evaporam. Então assim, e tem um detalhe que é interessante, né? Se você pensar bem, o líquido, as partículas são muito mais próximas uma da outra, né? Então assim, elas são melhores para você trocar calor do que o vapor. O vapor, as partículas estão distantes. O vapor não troca calor tão bem quanto o líquido. Se você começa a ter esses jatos e colunas de vapor sendo formadas e começa a ter mais vapor do que líquido perto da superfície aquecida, ou até mesmo essa região muito densa de formação de bolhas, tem muita bolha sendo formada, o líquido começa a ter dificuldade de chegar perto da superfície. Então você começa a diminuir. O que acontece? Você vai ter melhoria de troca de calor, você vai ter melhoria de temperatura, mas começa a ter a quantidade de temperatura que você tem que aumentar para ter a mesma troca de calor que você tinha antes, já não é a mesma coisa. Agora você vai ter que aumentar muito mais a temperatura para conseguir alcançar uma melhor troca de calor. Justamente por isso, porque você está tendo muito vapor sendo formado, muitas bolhas sendo formadas, e isso impede, fica tão densa a formação de bolhas perto da superfície, que você começa a não ter mais acesso do líquido ali para trocar calor
com a superfície, fica muito vapor ali perto, isso dificulta o líquido a penetrar e chegar na superfície. Essa região é a região que a gente chama de formação de jatos e colunas, tá? Que a gente está vendo nesse vídeo aqui, essa formação desses jatos e colunas, ela causa isso, tá? Ela começa, o que acontece nessa região então, se a gente voltar para nossas anotações, você vai começar a ter o seu fluxo de calor, à medida que você aumenta a temperatura, você também tem um aumento de fluxo de calor, mas você agora tem que aumentar muito mais a temperatura, ou seja, a temperatura aumenta muito mais para você ter um aumento de fluxo de calor que você tinha antes. Ou seja, essa região aqui, ó, é onde começa a se formar essa formação de bolhas, tá? Começa a ficar até começando, não é que ela prejudica, mas ela começa a dificultar um pouco o aumento da sua troca de calor. Então, chegou no ponto, isso vai até chegar no ponto crítico. Quando você chega no ponto crítico, começa a ficar assim, ó, vamos ver se ele vai mostrar o ponto crítico aqui em breve. Porque quando você, a partir desse momento, se você aumentar a temperatura, você não tem mais melhoria de troca de calor, tá? É o finalzinho do vídeo dele, né? Ele vai mostrar que chegou no ponto crítico. Ó, tá chegando, está aumentando, está chegando cada vez mais perto do ponto crítico. Quer ver? Ele vai, olha só essa formação de grandes colunas, né, de fluido e tal. Isso é muito interessante. E ele chega no ponto crítico. Aí ele chegou no ponto, esse aí já é no ponto crítico, ó. Olha só, o fluido, você percebe que vira um negócio meio pulsante, né? Você imagina assim, chega uma quantidade, uma parcela, uma quantidade máxima de fluido, ela entra em contato com a superfície, ela evapora de uma vez e gera essa explosão, o fluido gera essa explosão assim de vapor. Isso, obviamente, afasta as partículas de água, afasta todas elas. E essa grande massa de vapor foi formada, ela vai por impulso para cima. Então, quando ela sobe toda uma grande massa para cima, aí vem uma outra quantidade de massa de líquido. Quando ela já entra em contato, se explode de novo. E aí fica esse movimento meio pulsante de vapores de água. Tá vendo? Fica uma coisa meio pulsante, extremamente turbulenta o que está acontecendo aí. Mas esse aqui é a região do ponto crítico. Chegou no ponto crítico, cara, realmente tá bem complexa a situação. Assim, se você aumentar mais a temperatura, você não pode mais, você não ganha mais fluxo de calor, não. Você parou, assim, você não consegue melhorar o fluxo de calor. Esse é, nessa região que a gente está analisando, a melhor troca de calor possível que você pode ter. Tá? O ponto crítico é a melhor troca de calor que você pode ter, a maior troca de calor que você pode ter para isso. Então não adianta você pensar, vou botar uma diferença de temperatura gigantesca, não. Você vai ter outras coisas acontecendo. E inclusive nos primeiros experimentos que foram feitos, o pessoal tentou fazer isso aí, colocando um aquecedor que você colocava um fluxo de calor constante, né, e aumentando esse fluxo de calor e vendo a temperatura também, quanto que era. Chegou nesse ponto crítico, depois dele aconteceu o seguinte, né, os primeiros experimentos, os caras tentavam, vamos aquecer mais um pouquinho, vamos jogar mais calor nesse negócio. O que dava? Ele de repente, tá, porque não conseguia mais ter líquido encostando no dispositivo de aquecimento, eles chegavam num ponto de quebra, chegavam num burnout mesmo, que ele passava aqui de uma vez com a temperatura mais alta e puff, dava um burnout. Porque a temperatura subia de uma vez, porque o líquido não conseguia mais entrar em contato, e chegava num ponto aqui, ó, nesse ponto aqui dava um burnout. Deixa eu botar queima, né? Queima do dispositivo, botar uma queima, ó, queima, tá? Então não conseguiam chegar nesse nível aí. Essas três partes, tá, que a gente mostrou até agora, elas têm os nomes, né, específicos para ela. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você tem cada um regime, né, de formação de bolha. Até aqui, quer ver? Eu vou botar. O que seria o ponto crítico? Que o ponto crítico estaria perto de 30 graus, né? Tá bom, vou botar aqui então. Ó, deixa eu botar os valores aqui que estão sendo mostrados. Ó, o B seria mais ou menos 10 graus Celsius. Eu vou tirar esse graus Celsius aqui, que a gente já sabe que tudo aqui está em diferença de temperatura mesmo, que seria 10. O C estaria então mais ou menos 30, aqui ó, 30, tá? 30 graus Celsius. Vai ter um ponto muito importante aqui que a gente vai falar dele daqui a pouco, vai estar 120 graus Celsius de diferença. Isso tudo aqui, lembrando, vai estar, ó, em graus Celsius, tá? Isso aqui tá, esse fluxo de calor aqui no ponto crítico para a água, nessa consideração que a gente está fazendo, ela chega aqui a mais ou menos a 1 megawatt por metro quadrado. É coisa pra caceta. É trocar muito calor, tá? É trocar muito calor. 1 megawatt, pô, você pega aí. É porque é difícil por metro quadrado, né? Mas você pega aí, por exemplo, aquelas
Depois a gente faz uma análise disso aí. 1 megawatt é muita coisa, só dá pra falar isso. 1 megawatt é bastante coisa de troca de calor por metro quadrado ainda. Puta que na merda, é muita coisa mesmo, tá? Então você tem essas fases aí, eu vou anotar aqui que são cada uma dessas fases aqui embaixo. A primeira fase, essa fase aqui, ó, é a fase da... Vou botar em verde aqui. Essa fase aqui é a convecção natural. Essa primeira fase aqui, ó, até 5 graus Celsius, é só convecção natural, tá? Passou de 5 até 30, a gente chama, aí já é convecção nucleada. A gente chama essa convecção aqui de, ó, já é um regime de nucleação. Regime de, deixa eu ver como é que se fala aqui em português, estou lendo em inglês, eu quero só conferir se eu estou falando certo. A convecção natural, a nucleada, beleza? Regime nucleada, opa, botei buckle, nucleada. Essa vai estar nessa região ali. E você tem dois jeitos, né? Olha só, você tem a nucleada. Uma delas vai estar com as bolhas isoladas, que vai ser essa de mais ou menos ali até 10 graus Celsius. Aqui, ó, região de bolhas isoladas. E a outra vai ser de jatos e colunas, ou seja, começa a formar jatos e colunas. Jatos e colunas. Jatos e colunas. Essa aqui também já é ali de 10 até 30 graus Celsius, tá? Ou seja, a gente tem esses 3 regimes aqui. Eu vou anotar eles pra gente, ó, dessa região a convecção natural, desta região aqui, ó, até 10 graus Celsius, bolhas isoladas, de 10 a 30 a gente tem jatos e colunas d'água, todas elas são chamadas de convecção de regime nucleado, tá? Onde tem bolhas nucleadas. Passou dessa região aqui, ó, tem um problema, né? Você vai ter um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui embaixo está sendo mostrado. Eu mostrei aqui essa linha tracejada chegando até o final. Ela não é muito fácil você alcançar por experimento aumentando a potência, não. Acontece assim que você vai acabar aumentando a potência e você não vai chegar nela. É mais fácil você chegar pelo outro lado. Você vir por aqui, ó, para algo que tem uma diferença de temperatura muito grande e vai resfriando, sabe, ele até chegar aí. Esse ponto ele tem um nome, é chamado de, vou botar o nome dele aqui, vou digitar porque ele é muito interessante, vocês conseguem achar um monte de vídeos aí para eles, tá? Chamado ponto de Leidenfrost. Leidenfrost é homenagem a um engenheiro, descobridor, pesquisador chamado Leidenfrost. Curiosamente ele tem esse nome, né? Frost no nome. A gente vai ver para que isso aí se aplica, tá? E depois você tem essa curva, ela continua crescendo. Poderia continuar crescendo essa curva aqui, ó. Aí você conseguiria achar regimes realmente que iriam com um fluxo de calor muito mais alto. Mas aí normalmente se fala isso aqui, essa curva vai crescer, ela passa aqui pela queima, tá? Foi o que dizem, que você conseguiu, o cara que queimou o dispositivo, ele chegou nesse limite aqui, ó, da frente aqui da queima, mas aí ele conseguiria talvez chegar em regimes muito mais altos aí de fluxo de calor se ele tivesse, se fosse possível, né, manter o experimento dele funcionando, mas acabou queimando aí e não deu certo a experiência dele não, tá? Bom, esse regime aqui, ó, ele é o mais importante pra gente, esse regime aqui, ó. Esse regime é para aqueles, é o regime de convecção natural, que a gente já estudou, e esse regime de convecção nucleada, ele é muito importante se a gente quiser melhorar a troca de calor com mudança de fase. Ou seja, você vai estar operando na região que você tem essas bolinhas nucleadas sendo formadas, ou você vai ter esses grandes volumes, né, colunas de água sendo formadas aqui, ó, colunões de água sendo formados, grandes colunas com bolhas sendo formadas, bolhas coalescendo, as bolhas se misturando umas nas outras, aqui outra bolha, outra coluna de água. Esse regime é o regime onde a gente tem a melhor possível troca de calor. Então a gente quer trabalhar nessa região, tá? Isso daí é bastante estudado, eu tenho até um outro vídeo que eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu achei muito legal que esses caras lá de Purdue fizeram. Os caras fizeram experimentos, né, também para mostrar isso daí, ó. Os caras fizeram na universidade, tá, um módulo de testes. Deixa eu tirar aqui. Fizeram um módulo de testes, tá vendo? E também botaram experimentos para rodar, assim, para ver como é que ocorre essa formação de bolhas. E olha só, eles têm esses vídeos e usam isso aí na aula, para mostrar para os alunos, para ensinar eles sobre a formação de bolhas, né? Vai lá, o cara vê e mostra para os caras na videoaula como é que funciona. Isso aí é legal demais, né? Coisa que a gente poderia fazer até no Brasil, né? Fazer um experimento como esse para poder mostrar para os alunos, olha, assim que funciona, essas coisas, é porque realmente falta investimento também, os professores às vezes não têm interesse de fazer isso aí, né? Mas um outro tipo, a formação de jatos e colunas, né? Isso aí dá
um know-how técnico para o aluno que é muito legal. Eles fizeram esses experimentos mostrando todos esses regimes aí de formação de bolhas que existem, né, chegando até o ponto crítico, né. E bem, mas essa daí, como eu falei, essa é a parte interessante que a gente normalmente costuma lidar se o seu objetivo é trocar calor. Mas como eu falei, nem sempre o objetivo é trocar calor. Às vezes o objetivo é não trocar calor. E você pode fazer isso, você vai pensar nessa região aqui, ó, porque se aqui em cima você tem no ponto C a máxima troca de calor, nesse ponto que agora eu vou chamar de D, que é o ponto de Leidenfrost, você tem a mínima troca de calor. É o mínimo, assim, desde que você vai ter uma diferença de temperatura que você não consegue regular para voltar para a parte de convecção natural, você tem nesse ponto uma mínima troca de calor. O que acontece nessa troca de calor? Olha, você tem uma região, e aqui você pode ter o ponto E, né, que seria o ponto de burnout também que é falado. Essa região aqui, ó, de 30 a 120, ela também tem um nome, tá? Ela é chamada de região de transição. Vou botar aqui o nomezinho dela. A região de... Vou botar aqui mais pro lado, né? Ó, eu vou copiar aqui e vou só escrever ela. Nucleada, região de transição. Nessa região de transição, você se lembra que eu falei que no caso, quando você chega no ponto crítico, você começa a ter a dificuldade do fluido chegar próximo, que é só importante, não tem importância essa parte que minha cabeça está cobrindo aqui não, só olha para essa parte do ponto D, vocês vão entender. Lembra que eu falei no ponto C, que é um ponto onde o fluido, você tem a densidade de formação de bolhas é tão grande que o fluido começa a ter dificuldade de chegar até a superfície que está aquecida para formar novas bolhas. Isso aí então começa a dificultar a troca de calor. A região de transição é isso acontecendo num limite mais crítico. Realmente, você começa a formar um filme de vapor que impede que o líquido entre em contato com a superfície aquecida. Tá? E nesse caso desse regime de transição, o que vai estar acontecendo? Você não vai ter esse filme de vapor não se forma sobre a superfície toda, ele se forma sobre partes da superfície. Conforme você vai aumentando a temperatura, a diferença de temperatura para saturação, você começa a ter esse filme de vapor começa a cobrir maior parte da superfície, até o momento que chega no ponto D. Chegou no ponto D, o que está acontecendo? Você tem um filme de vapor, a diferença de temperatura, pensa o seguinte, a diferença de temperatura entre o fluido de saturação e a superfície é tão grande que as partículas evaporam antes de encostar na superfície. Então elas geram um filme de vapor. Esse filme de vapor ele age como um isolante térmico, na verdade. Tá? Ele impede que o fluido entre em contato com a superfície e gere novas bolhas, ou gere mais movimentação. Essa nucleação em filme ela é mostrada no livro até, tá? O livro mostra aqui uma imagem para ela. Olha aqui, ó. Aí você entra no que é chamado de film boiling, tá vendo? Que você começa a ter uma camada de vapor e você vê que a formação de bolhas diminui muito, porque a superfície, o fluido não consegue mais chegar perto da superfície para virar bolha. Então fica assim, meio que fosse um isolante mesmo, isolando a região de vapor. Você tem uma região de vapor que ela é formada tão grande ali, mas que ela não consegue mais sair, ela está formada ali dentro e ela impede a troca de calor. A gente vai ver isso aqui, que eu tenho um videozinho, tá? Para não ficar mais claro isso, porque eu acho que também só eu falando fica ruim, né? Mas aqui você entra nessa região que é chamada de, deixa eu ver, aqui é depois de 120 graus, você começa a ter esse film boiling, tá? Aí é chamado de ebulição em filme. Deixa eu ver se é isso que usa em português também, só para não trocar as bolas. Filme, isso mesmo. Isso aqui é chamado agora de 120 até lá na frente. Isso aqui já é chamado de ebulição filme, aí ó, o regime de filme, ebulição em filme. O que acontece então nessa região aqui? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que também é chamado de efeito Leidenfrost. Talvez já tenham ouvido falar sobre isso daí. É bem legal, olha. Aqui ó. Esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco, porque eu tenho experiência nisso daí. Eu vou mostrar esse aqui primeiro. Olha só, alguém está pegando um gelo gelo não, pega o vidro, né, você derrete o vidro está numa temperatura muito alta, ele vai pegar esse vidro extremamente aquecido e vai mergulhar na água. Qual que é a diferença? A temperatura da superfície do vidro está muito, muito maior, mais de 120 graus acima do que a temperatura da água. O que acontece? Reparem aqui ao redor dessa água, quer ver? Vou tentar matar o som dele para incomodar vocês. A internet hoje está meio ruinzinho. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha bem, olha aqui. Ah, cara, vocês estão vendo aqui, ó?
essa superfície aqui aquecida, ela está muito quente. Ele gerou um filme, que vocês estão vendo aqui não é efeito visual errado que vocês estão vendo, gerou-se um vapor ao redor da superfície de líquido do vidro derretido. Esse vapor que está sendo formado aqui, ele impede essa troca de calor. Só que o que acontece? Ele não impede, né? Ele diminui essa troca de calor, mas vai ter troca de calor, de qualquer jeito. Ele isola um pouquinho, mas vai ter. Então você tem um vapor aqui nessa região, ó. Tá vendo? Tem um vapor sendo formado ao redor, um filme de vapor sendo formado que impede o contato do fluido com a superfície aquecida e a formação de bolhas. Então não tem formação de bolhas nesse caso. Até que um certo momento o calor vai trocando com menos eficiência, mas vai trocando, e uma hora a temperatura da superfície vai diminuir, desse vidro vai diminuir, e aí ela diminui e aí começa a ter formação. Olha só como é que ele explode nessa hora. Ó. Lá vai dar uma explosão que aí começa a formar bolhas. Ó, viu? Explodiu, começou a formar bolhas, entrou no regime de nucleado. Beleza? Viram isso aí? Isso aí é legal pra caramba. Tem um outro vídeo aqui que eu achei muito legal, que quer ver? Esse senhor aqui, ó. É esse, cara. Eu acho que tem um aqui que eu achei muito legal. Esse senhor tá mostrando um outro aqui, deixa eu ver. Acho que esse aqui é do metal. Pega esse metal, deixa eu ver o que ele vai fazer. Olha, ele está aquecendo um metal, e na hora que ele coloca o metal na água, olha lá, ó, olha só o volume, olha aqui, ó. Olha como é que se forma um filme de vapor. Esse filme de vapor ele acontece por isso, porque a diferença de temperatura é tão grande que o fluido entra instantaneamente no estado de vapor, e ele entra em vapor em toda a superfície, então ele não sai necessariamente, fica preso, né? Não tem, ele fica totalmente preso naquela região, e nenhum fluido que está fora desse filme de vapor entra em contato com a superfície. Vai haver uma troca de calor, porque realmente você vai ter, é como se tivesse uma camada, né, de vapor ali, de isolante ali naquela região. E ele vai ter essa troca de vapor até um certo momento que a temperatura do metal começa a diminuir, e na hora que a temperatura do metal diminuir, ela vai explodir de repente e gerar a ebulição nuclear. Ó, olha lá. Olha agora. Quase. Ainda está com filme ali, tá vendo? Filme de vapor. Alguma hora ela vai. Tá começando a formar aqui as tensões para ele explodir. Olha lá. E aí vai. Explode, gera a ebulição nuclear. Tá vendo? Ainda com a temperatura maior, um monte de núcleo de bolhas sendo formados. E aí realmente a troca de calor é muito rápida. E isso já para rápido, né? Porque a troca de calor fica tão rápida que ele vai cai de uma vez. Ele também capturou isso lentamente, tá? Ele filmou isso aqui muito lentamente para mostrar isso acontecendo. Olha o filme aqui sendo formado, quase como se fosse um envelope de vidro, né, ao redor da superfície aquecida. Ele lentamente forma essa explosão desse filme de vapor. Olha lá, explodiu e começa a formar, o fluido começa a ter contato com a superfície e aí vai se formando bolhas a partir disso, entendeu? Começa a trocar vapor com a superfície e vai se formando bolhas. Esse tipo de ebulição é o que a gente viu aí, que é a ebulição no regime, no ponto de Leidenfrost, e causa isso. Outro efeito interessante, isso eu posso falar por experiência, tá? Eu já trabalhei no laboratório de criogenia, a gente fazia isso para assustar o pessoal, o pessoal da biologia lá e tal, a gente ia lá e assustava eles assim para brincar, né, com o efeito Leidenfrost, que é o que esse senhor faz aqui, ó. Esse cara, tem um videozinho aí para enganar a gente e tal, pá, agora vai. Esse cara aqui está mostrando, tem nitrogênio líquido. Lá no laboratório que eu trabalhava, a gente fazia nitrogênio líquido, né? Nitrogênio líquido congela qualquer coisa que a gente conheça. Assim. A gente tinha um cara lá no laboratório que brincava de ficar mergulhando a abelha dentro do nitrogênio líquido. Assim, pegava as abelhas e jogava lá no negócio lá para congelar as abelhas, depois jogar elas e quebrar. O cara tem gente que gosta dessas coisas. Aí fazia isso, né? Assim, esse vídeo que ele mostra isso, congelou e tal, ele fala, olha, tudo bem, esse negócio congela qualquer coisa, então você teria que ser muito doido para você querer jogar isso na sua mão. Mas ele joga lá, ele vai jogar na mão dele, e a gente fazia isso, tá, no laboratório. Ó, você joga rapidão. Se for muito rápido, o que acontece? A diferença de temperatura do nitrogênio líquido nessa pressão atmosférica, ele faz a 100 Kelvin, mais ou menos uns 100 Kelvin. Então, assim, menos 200, menos 190 graus Celsius. Quando ele entra em contato com a sua mão está então com a diferença de temperatura de saturação muito maior do que 100 graus. Esse líquido que entra em contato, na hora que você mergulhar ele, se for rápido, tá? Não pode mergulhar a mão no nitrogênio. Se fizer isso lá, vai rapidinho, você só vai perder a mão. Mas se você joga rápido, né, acontece isso, esse efeito Leidenfrost. Passa, igual ele está fazendo nesse vídeo aí, ó, vai passar o nitrogênio líquido e ele vai evaporar instantaneamente na sua mão
E esse momento que ele está passando, ele forma essa camada de filme de vapor. Essa camada de filme de vapor, ela impede que o líquido de nitrogênio encoste na sua mão. Então assim, você não sente, você sente um resfriamento rapidinho, mas não é nada igual a você passar o nitrogênio líquido para sua mão. A diferença de temperatura é tão grande que evapora, cria um filme, e esse filme a gente está falando de um filme assim da ordem, sei lá, micrometros, assim, um filme muito fino, mas esse filme é suficiente para impedir que o líquido entre em contato com a sua mão, um filme de vapor, e aí as partes líquidas passam sem encostar na sua mão. O que ele está fazendo aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ele joga, ó, ele gerou um vapor, ele nem sentiu. Você vê que fica algumas gotículas ali, elas estão meio que em cima do filme, tá? Elas andam em cima do filme. O primeiro cara a perceber isso aqui acontecendo foi esse Leidenfrost, né? Ele fez ele percebeu que existia isso, né? Percebeu um aparato muito parecido com esse daqui, ó, que esse outro vídeo que eu vou mostrar. Ele percebeu que, olha só, se você tivesse uma superfície muito, muito aquecida, quando você jogava água, acontecia, as partículas de água ficavam meio que sambando ali dentro, elas ficavam indo para um lado e para o outro, né? Elas não evaporavam de uma vez, porque a diferença fica parecendo um cristal, né? A gente já fez isso aqui alguma vez na vida, já viu, parecendo um cristalzinho, fica sambando ali até a hora que cai a temperatura e ele vai e começa a borbulhar. Mas as partículas ficam aqui mesmo, assim, andando em cima de um filme de vapor. Elas ficam meio que sobrevoando em cima de um filme de vapor, chamado efeito Leidenfrost, beleza? Então agora vocês já viram esses vários tipos aí de ebulição que podem acontecer, tá? Já estudamos todos eles aí. Deixa eu ver. Agora a gente vai passar para aqui, ó. Já estudamos os vários tipos de regime. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu tinha que falar nessa parte aqui não. Ah não, isso aqui é o fundamental mesmo que vocês tinham que ver nessa aula de hoje. Eu vou só modificar isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte. O fundamental dessa aula de hoje é vocês verem isso aqui, ó. Essas mecanismos de troca de calor, tá? E entenderem ele aí com bastante calma. Entenderem todos esses tipos de mecanismos que existem aí. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre as correlações de ebulição que existem. A gente pode realmente calcular correlações aqui. É óbvio que nessa região aqui até o ponto A, a gente não está interessado em correlação. Correlação a gente já viu, convecção natural mesmo. Não interessa mais nada para a gente. Mas nessa região aqui, ó, principalmente, a gente vai se interessar muito em correlação. É importante que a gente estude ela aí de maneira clara. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.